Nós vamos falar aqui sobre as trilhas a trilha da caridade e eu falei para Ayrton que é o tema preferido dele, então ele vai falar sozinho hoje à noite. Mas só para dar um gancho aqui, né? Boa noite a todos, bem-vindos. E só para a gente dar um gancho da semana passada, nós falamos sobre a maioridade, que sempre está chegando aí nos 21 anos. Vamos ter festa no domingo, né? Vamos ter um café da manhã bem gostoso no domingo para celebrar, porque acho que precisa celebrar mesmo, né? Contagiar com alegria, com muita fraternidade esse momento, porque foi um trabalho árduo, é um passo a passo, mas também vem aquela responsabilidade de cada vez servir mais, servir melhor, servir com mais qualidade. E aí eu achei que, assim, quando eu vi esse texto de Emmanuel falando sobre as trilhas da caridade, achei que vem tão bem a calhar, porque a gente fala tanto em servir, não é? Então, como é que a gente faz esse servir? De que forma? E o que esperar, o que renunciar, o que fazer, né? Assim, acho que fica muito essa pergunta para a gente sempre. A gente fala tanto em servir, a gente fala tanto em saber receber e saber dar. Já entendemos agora na nossa maioridade, que é melhor dar do que receber, e a gente vai talvez discutir, conseguir entrar um pouquinho nisso também, quando a gente falar, discutir sobre a caridade hoje, mas na prática, no dia a dia, como é que isso dirige as nossas ações, dirige o nosso comportamento, dirige o nosso modo de pensar, né? Acho que eu ando enviando a gente esses dias. Aí. Então, boa noite a todos. Acho que eu não preciso do microfone, não, né? Não? Não. Vamos lá. O tom de voz é alto já, né? A Lina passou uma série de textos, né, para a gente estudar durante essa semana aqui e que foram maravilhosos de antemão. Mais uma vez, a Lina nos brinda, porque todas as vezes que a gente prepara alguma coisa aqui para falar, é primeiro para a gente, né? Sobretudo, é uma lição para a gente. E a Lina passou um texto que começa, e acho que vale a pena, porque eu gosto de falar de caridade, acho que a gente tem que falar, é uma coisa que é quase que requisito obrigatório, porque o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então nós temos que falar de caridade sempre, mas temos que compreender, mais do que falar, é compreender para poder praticar, porque às vezes a gente fica restrito a como que eu vou praticar a caridade se eu estou devendo no banco? Como que eu vou praticar a caridade se eu, na verdade, eu estou negativo, nem tenho dinheiro para pagar minhas contas? Será que é só isso, né? Porque às vezes a gente pensa na caridade e automaticamente a gente lembra de 1 quilo de feijão. Então, a caridade é 1 quilo de feijão. E será que é só isso, né? Então, o texto começa com uma passagem da primeira de Paulo, né? Na primeira carta aos Coríntios. Mas eu achei interessante porque cada vez que a gente vê algumas coisas, eu já li algumas vezes o Novo Testamento e os Atos dos Apóstolos, né? E como a gente às vezes deixa passar coisas, né? E aí começou assim, a caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá. Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios. E me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, né? Porque a gente fala de caridade, Paulo falando assim, então, a única coisa que não vai passar é a caridade. Talvez por isso que Kardec, na mesma toada, fale que fora da caridade não há salvação. Mas me chamou a atenção nesse texto algumas coisas. Quanto às profecias, elas vão desaparecer. Isso é tranquilo, né? Acho que é uma coisa óbvia. E a profecia, ela foi feita para não ser cumprida. As pessoas acham que a profecia, os profetas e as profecias, elas servem
para serem cumpridas. Está vendo como esse cara é o profeta mesmo? Não. A profecia, via de regra, ela é um aviso para que não seja cumprido. Mas se você descumprir, vai acontecer a profecia. Por exemplo, olha, pessoal, parece que teve um acidente aqui na Rio de Moro 2 ou 3 semanas atrás. Então a polícia está em cima aqui, ó, não anda em alta velocidade ao sair do centro, não vai na alta velocidade que a polícia está pegando todo mundo. Estou fazendo uma profecia. Aí você sai do centro com a cabeça e tal, não sei o que lá, entra na Rio de Moro, esquece, está pensando em outra coisa, vai na velocidade mais alta. Aí a polícia, pá, para você. Aí você fala, putz, não é que o Ayrton me falou mesmo que a polícia estava pegando? Isso é profecia. A profecia, ela normalmente é feita por um profeta, caso a gente pegar lá o quinto sermão de Mateus, sermão profético, sermão escatológico. Então, você vai pegar lá, é uma série de profecias que Jesus, com a sua experiência do Espírito Cristo, falou, olha, se vocês não tomarem jeito, vocês vão ser pegos pelo policial da Rio de Moro. Mas eu estou avisando para não andar rápido. Essa é a profecia. Então, a profecia vai dizer, quando eu tiver a caridade, o caminho da caridade, não há que se falar em profecia, porque a profecia ela é sempre algo ruim que vai acontecer se não tomar o caminho correto. Essa é a regra da profecia. Tem outras formas de profecia, o Kardec trabalha mediunidade profética na Gênesis, no livro dos médiuns, quem quiser, vale a pena ler essa parte. Quantas línguas cessarão? Assim, línguas no sentido de que aquilo que, do jeito que a gente fala, ou a forma que a gente fala, vai mudar com o tempo. Então, às vezes, a gente acha que a gente é culto, escorreito, porque fala dessa maneira. Quando a gente pega um texto de 500 anos atrás, é completamente diferente. Às vezes, nem entende o que está aí. Então, você ser culto, você ser sábio, você ser polido, isso vai passar. Porque na próxima encarnação, vocês já vão estar encarnados num outro momento que talvez a língua nem seja falada dessa maneira. Sempre cito, né? Vale a pena ler para quem quiser a Carta de Perubá de Caminho, uma leitura maravilhosa, mas que se você tentar ler, no original não vai entender nada. E é português. Português, mais ou menos, é português originário. Mas me chamou a atenção nesse texto, é isso que a Lina me fez pensar muito quando eu li esse texto, que é quanto a ciência também desaparecerá. E eu fiquei, isso não pode. Bom, se o espiritismo ele é ciência, filosofia e religião, como é que Paulo pode dizer que a ciência vai desaparecer, mas a caridade não? E aí eu comecei a discordar de Paulo. E todas as vezes que eu discordo de alguém que é mais inteligente do que eu, provavelmente eu estou errado e ele deve estar certo. Mas eu preciso achar a resposta disso, né? E, de fato, aí eu pensei muito sobre isso e, de fato, eu pensei como que era a ciência de 2000 anos atrás. É uma ciência completamente... Aliás, como é a ciência hoje, né? A ciência hoje fala das coisas que a gente vê. Então, a gente teoriza sobre questões de ciência dentro do nosso mundo e do nosso... da forma obtusa que vemos o mundo. Porque a ciência que a gente aplica na Terra não necessariamente é a ciência que se aplica em Marte ou que se aplica em Júpiter, porque tem condições diferentes, inclusive de ciência. Por isso que a gente não acha, muitas vezes, vida em outros planetas, porque a gente procura vida biológica da Terra. Aí a gente vai procurando lugares que têm condições para habitar. Aí você fala, pô, você vai lá para Vênus. Vênus é um planeta irmão da Terra, irmão gêmeo da Terra. Não sei se vocês sabiam. Vênus era o irmão gêmeo da Terra. Era para ser igualzinho à Terra. Mas aí alguma coisa aconteceu que hoje é impossível. Ela, acho que é 10 ou 30 vezes a atmosfera da Terra. Você vai ser achatado. E muita temperatura altíssima, né? Então, assim, como é que você vai achar vida lá? A gente procura a vida que seja possível habitar no planeta. Aí os cientistas estão mandando lá para Vênus uma nuvem que tem lá, ou vai mandar para a Europa, não sei se vocês conhecem a Europa é onde pode ter vida, né? A Europa é uma das 50 e tantas luas de Júpiter, né? Então, está lá procurando que tem condições semelhantes com a da Terra. Então, a ciência também vai desaparecer. A ciência que a gente conhece vai evoluir.
porque condições diferentes. Imagine que um dia chega um extraterrestre aqui. Tudo que a gente imaginava de ciência acabou. Cientistas não tem vida em outro planeta, não tem isso aqui. Não, então a gente vai mudar. Então, de fato, e aí nós chegamos à conclusão, e aí eu cheguei à conclusão que Paulo estava certo e eu errado, que era provável, né? Mas aí fala, por que a caridade é a única coisa que vai ficar, que jamais passará? Porque sempre haverá momentos em que nós podemos ser útil no processo evolutivo do próximo, porque a caridade sempre pressupõe você fazer algo para alguém, né? Então, vamos começar então, só para um conceito de caridade, porque aí sim a gente vai definir de maneira adequada. Então, a caridade para o Espiritismo, Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, qual é o conceito de caridade segundo Jesus? Como Jesus entendia a caridade? A pergunta é fantástica, porque ele está dizendo assim, eu não quero saber a minha opinião. Eu não quero saber a opinião do Ronaldo, do Victor, nem de ninguém que está aqui. Manda um WhatsApp para Jesus e pergunta para ele, um WhatsApp celestial, pergunta para ele como que ele entendia a caridade. E vem a resposta, que é famosa, a gente cita, e eu acho que sempre vale a pena a gente citar, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, o conceito de caridade para Jesus, que é o que Paulo entendeu muito bem nessa própria carta aos Coríntios, quando ele diz lá, que todo mundo conhece, né? Que ele copiou lá do Renato Russo, né? É só o amor, é só o amor, é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e tal, não foi que ele copiou do Renato Russo, ou e vice-versa, né? O fato é, essa parte musical, que é só... Que a carta aos Coríntios é muito mais do que aquela parte que o Renato Russo pegou. Aquela parte é só a parte introdutória. O conceito de amor que Paulo dá é depois dessa parte que o Renato Russo não cantou, né? Então, o amor é paciente, o amor é indulgente, o amor espera, uma série de... E o amor no sentido de caritas. Aí é que a Lina disse, puxou minha orelha em relação a dar o conceito, né? Porque o problema do amor, né, é que o amor ele tem vários significados para o grego, né? Então, quando a gente vem, os evangelhos eram escritos em grego, né? As pessoas acham que eram escritos em aramaico, mas nunca foi. Os antigos, sim, eles falavam em aramaico, falavam, mas os evangelhos, o Novo Testamento, ele é todo escrito em grego, né? Então, e há o conceito de amor. Mas o amor, ele tem o amor no conceito de eros, que daí vem a palavra erótico, que é o amor sexual, né? Você tem o amor no conceito caritas, que é o conceito de caridade, de fazer essa ajuda ao próximo, esse conceito trazido por Kardec nas lições de Jesus. E tem o amor, ele tem o significado de filis, o amor de ascendente para descendente, de filiação, tem esse amor. Então, paters também. Então, você tem esses três conceitos. O amor que Paulo estava dizendo ali era o amor caritas. Porque senão a gente fala assim, é só o amor que vai salvar, é só o amor. É o amor. Que amor é esse? É o amor caritas. E é por isso que quando a gente coloca, quando Paulo coloca que a única coisa que não vai passar é o amor, é porque não importa o grau evolutivo que nós estejamos, sempre nós teremos gente acima da gente e abaixo da gente. E mesmo que você seja o primeiro dos espíritos, alguém deve ser o primeiro, né? Tem Deus. Ainda acima tem Deus. E tem um monte abaixo. Porque ninguém vai chegar ao nível de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que compreender. Senão a gente vai virar outro Deus, vai virar outro universo. Então, o conceito de Deus único, né? Então, sempre vai... Então,
não importa o grau evolutivo que estejamos, sempre vai ter gente acima da gente ou abaixo da gente. E dentro desse conceito, sempre nós vamos ter que usar esse princípio, a benevolência para com todos, a indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Tem algum momento que a gente não vai... Imagine, Cristo, que era um espírito, Jesus, que era um espírito crístico, olha o quanto que ele teve que usar desse conceito para nos auxiliar no processo evolutivo. Então, de fato, o que Paulo escreve na carta aos Coríntios é verdadeiro. Só a caridade não vai passar. E é por isso que Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Esse é o único caminho. Esse é o único caminho do processo evolutivo. Se a gente quer. E qual é? Então, é o quilo de feijão? Também. E às vezes não adianta a gente dar uma palavra, um abraço para quem está morrendo de fome. É o que o outro necessita, não é o que você quer fazer. Então, eu acho que esse conceito é importante a gente estar muito claro. E aí a gente vai, por isso que a gente vai para o primeiro mandamento, o mais importante dos mandamentos. É por isso que Jesus deixou que, se você cumprir o primeiro mandamento da lei mosaica, se você cumprir, você vai chegar no mundo de regeneração. Mas ele também, lá em João, no último momento, ele já deixou um outro mandamento. Não foi isso que ele falou? Deixo-vos um novo mandamento. Ama o teu próximo como eu amei. Como Jesus amou. Esse é o passagem para outro nível. É para ir para espírito puro. Então, se a gente quer ir para o mundo de regeneração, é fazer a caridade amando o próximo. Agora, se quiser ir direto para Júpiter, Júpiter é uma brincadeira, mas é porque está na revista Espírita, né? Em que vários relatos sobre como que é a vida em Júpiter, o que é o processo evolutivo em Júpiter. Mas, se você quiser ir direto, é amar o próximo como Jesus amou. Por isso, o único caminho é esse, é a caridade. Porque acho que Jesus, como mestre, ele logo pensou, né? Olha, se o mestre está aqui lhe mostrando como fazer, você sabia pelas leituras, pelo que trouxe dentro de si, o que é bom fazer. Alguns sabem. Mas agora já sabe como é o top, né? O top do amor. É um amor que vocês, querem dizer assim, né? A humanidade toda, e ninguém ainda tem. E vocês vão amar o que eu amo e muito mais. Ou seja, vai fazer o que eu faço e muito mais vão fazer também. Então, ele também estava... Né? Por isso que quando você fala de Deus, né? Assim, eu não consigo pensar, eu penso num bando de deuses, porque todo lugar tem bando. Não, mas aí você tem razão. Né? Jesus é um espírito Cristo num planeta de espíritos Cristo. Você tem razão. Aliás, inclusive, entendeu? Há uma interpretação errada em Gênesis, porque quando você lê Gênesis, aí sim, na linguagem original, ele diz assim, Elohim. Elohim é deuses no plural, não é no singular. Sabia e depois, Elohim se você pegar o original, o texto original, aí sim, em aramaico... Mas eu falo isso, é porque a gente tira tudo por nós mesmos, né? Às vezes você diz assim, puxa, eu não tenho tempo de fazer isso, mas falar com a Isa, né? A gente vai um falando com o outro para ver se juntando todo mundo faz acontecer a coisa. Então, se é assim, em quase todos os níveis, é assim, você não faz nada sozinho. Não. Sempre você está precisando de mais alguém. Alguém que está igual a você, outros podem não estar, mas também prestam uma grande ajuda, não é? Todo mundo tem alguma coisa a oferecer para poder cumprir uma meta. Então, por que Deus seria ele sozinho? Né? Para depois não ter tempo e acontecer o que acontece às vezes. Tem um terremoto no céu, Deus não estava de olho ali, estava de olho do lado de cá, não deu tempo, às vezes, tomar providência. Eu penso logo assim, eu digo, rapaz, que aconteceu uma catástrofe dessa? Agora é a tal da febre lá no Brasil, né, a miraculosa. Eu disse, rapaz, cadê esse povo endeusado lá trabalhando que não está prestando atenção nas coisas, né? Deixando o povo do país lá sofrer. Que não venha para cá, pelo amor de Deus. Emmanuel depois chama isso em A Caminho da Luz, em vez de Elohim, chama de co-criadores em plano maior. O Haroldo tem uma explicação interessante desse Elohim, falando que quando Deus falou, façamos a luz,
Eu estava conversando com alguém, como assim, passando da nós? É mágica. É que Deus estava conversando com os filhos críticos, com os criadores no plano maior. Da maneira de ele estar dialogando. Porque, na verdade, quem estava fazendo tudo isso são esses outros espíritos. Co-criadores em plano maior que Emmanuel. Que Emmanuel chama. Ele faz uma explicação que é interessante. E quando ele diz também essa coisa que tudo vai passar, é isso que passa mesmo. Não tem jeito, as coisas mudam, você nem sente que já não tem mais necessidade de uma coisa que usava, que fazia, porque a fila já andou. A gente não pensava em telefone há uns anos atrás, né? De ter toda essa amplitude de computador e não sei o quê. Mas a gente já, muitos de nós aqui, jovens como eu, somos de uma era, né, Ronaldo, né, Vitor? Vitor e Ronaldo já pegaram mais coisas, mas assim, nós somos mais jovens, né? Pegamos menos, mas pegamos. Né? Mas você vê que você já viveu um pedaço da sua vida, né? Quando criança, que era uma coisa, você brincava, a gente até diz, brincava na rua, brincava com as coisas feitas em casa, às vezes, né? Pega, costura uma bola para poder brincar de bola. Hoje em dia, não, vai dar umas coisinhas às crianças. Bora me fazer umas colagens aí, o negócio. Ninguém quer, só quer apertar botão, que ninguém é bobo, né? Quer ver outra coisa que passa, que a gente pensava que não ia entrar na cabeça das pessoas, é se proteger, que isso a pessoa não pensa nem poucos pensam, né? E proteger a você e a sua família era cinto de segurança. Às vezes você protegia seus filhos atrás, mas você ia dirigindo sem cinto. Bota o menino ali, bota no colo, segura bem, segura firme. Mas se o pai está dirigindo na frente sem cinto, quando bater, vai todo mundo embora, ninguém vai. Né? Ele vai ser o primeiro a não poder socorrer. Então, aqui, quantas vezes eu vi os brasileiros dirigindo aqui nos Estados Unidos sem cinto, porque já estavam acostumados a dirigir no Brasil sem cinto, mesmo já sendo, né, obrigatório em alguns lugares e tudo. Mas aí, quando começava a receber cada multa bonita, danada, aí pronto, aí aprende rápido. Aprende a estacionar bonitinho, aprende a não jogar lixo pela janela. Por quê? Por causa da multa. Então, às vezes, a educação, né, no país, as coisas funcionam porque tem a punição. Né? Então, ainda somos crianças em muitas coisas, mas aí as coisas vão passando, porque uma vez que você começa a fazer, você entra no carro, você já bota o cinto, já fica automatizado o processo. Né? Por isso, o processo educativo de Deus, eu acho que esse processo é assim, que a gente vai se habituando a fazer alguma coisa. Por isso que tudo vai passar, porque as leis vão mudar, a ciência também vai evoluir, vai ficar diferente, coisas vão ficar lá jogadas debaixo das coisas que você não usa mais, mas o processo de ser, de viver o amor como ele precisa ser vivido, não vai ter jeito. A gente ainda vai ter ainda algum tempo praticando. Agora, o que sempre vai acontecer, assim, essa abertura, né, que a ciência também vai galgando os seus processos e tudo, vai nos ajudando a ficar mais próximos desse algo, né, não ficar tão distantes. Então, hoje a gente tem condição de muita coisa, de ver muita coisa, de participar de muitas coisas, né, e ajudar muita gente, fazer muito pelo nosso próximo, porque a caridade é isso, é benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, não adianta. Você tem que ver o outro errar e dizer, bom, ele ainda está naquele processo mesmo, deixa eu ir lá ajudar. E não punir, arrancar o pescoço, querer matar, ou se afastar, ou dizer, não, eu não quero nem ver, vou virar as costas para eu não ver, se omitir. Então, vai ter que um homem se envolver com outro homem. Não adianta. Esse é o processo educativo da dinâmica pedagógica de Deus, é isso. É uma pessoa e ajudando a outra pessoa. Um irmão ajudando. Nada vai cair do céu. Mas a gente não entende isso. Então, quando há um problema, há disserção. Né? Você vê lá, a Croácia está lá, uns vão se juntar a ela, outros se juntam com a Rússia, outros não sei o quê. E aí a coisa perdura, né? Então, as pessoas têm que se acostumar com isso, desde dentro de casa até o lado de fora da sua convivência. Vamos ter que nos reconhecer, temos que nos apoiar, temos que brigar e fazer pazes,
né? Se não for agora, é em outra vida, não tem problema, tempo a gente tem, mas sempre a gente vai sair da vida com aquele gostinho de dizer, puxa, poderia ter feito mais no meu processo evolutivo, através da caridade, e não fiz. É isso que a gente não vai sair assim, eu podia ter ficado mais rico, mais pobre, podia ter feito tal faculdade, podia não. Só a gente vai lembrar das coisas que poderiam ter sido feitas, mas para que nos ajudasse nesse crescimento dos sentimentos em nós, dos bons sentimentos, né? Que isso, às vezes, a gente deixa para depois. Essa parte é muito lógica, faz sentido. Agora eu quero ver aí, explicar que a ciência vai comer. De novo? Vou explicar. A essência? A ciência. Na essência, não Então, vou sumir, elas falar. vão evoluir. Vou falar, né? vou falar. É que eu Diga, esqueci de uma. Deixa a Lina falar, eu vou falar do Lina outro vai exemplo. falar. Pode Qual o falar, primeiro- pode explicar. Pode explicar aí de novo, aí para não perder o fio da meada. O Victor aqui, tem um pessoal que está nos assistindo, falou assim, eu não Entendi. expliquei ainda direito o que a ciência. Então vamos lá. A primeira imagem que me veio na mente, eu falei assim, não, a ciência não vai acabar, né? A ciência não vai acabar. Não vai, não a ciência. Mas o que nós conhecemos como ciência hoje vai acabar. A ciência nunca vai acabar. Vai Claro, evoluir. esse é o sentido. E aí eu vou te dizer o primeiro exemplo que me veio na mente. Primeiro que eu falei, foi o primeiro questionamento. Eu falei assim, a ciência não vai acabar. A ciência não vai acabar. E a primeira imagem que veio na minha mente, sabe qual foi? A peste negra. Quando teve a peste negra na Europa, vocês lembram aqueles caras assim, todo vestido, assim, com um bico assim, bem grandão? Sabe quem eram aqueles caras que passam em filme de terror? Os médicos. Eles acreditavam que aquela roupa protegia eles da peste negra. Os médicos, imagina. Os médicos, aqueles bico, aqueles... Já viram, né? ciência. Sabem qual é a imagem que eu estou falando, né? Essa era a ciência daquele tempo. Eu estou falando, claro que Paulo estava antes disso. Lavar Foi as a mãos. imagem que veio na minha mente. Hein? Lavar Era as aquele- mãos. Lavar as mãos. Funcionava mais. E aquilo funcionava? Funcionava. Em parte funcionava. E aí a segunda imagem que veio na minha mente foi a pandemia, o pessoal usando máscara com o nariz para fora, assim, né? A máscara. Aí a gente... Mas botava o nariz A máscara pra fora. salvou vidas? Salvou. A máscara evitou a transmissão de doença? Evitou. Mas eu fico imaginando daqui a 500, 600 anos, o pessoal lá na frente olhando e falando assim, mas não do jeito que eles usavam. A mesma máscara por 10 meses. A mesma máscara Não, e só uma na boca. fininha. Não, e a máscara fininha. Você não podia comprar aquela. Lá no Brasil era assim, pessoal. Não pode comprar aquela boa. Então, comprava uma meia furadinha. Mas só aí, pra dizer. Victor, eu fui revisitar essa passagem. Eu falei assim, não, deixa eu revisitar essa passagem que está lá em Coríntios. E ele continua. Porque a explicação vem logo na sequência. E o próprio Paulo dá a explicação. Ele foi só um trecho retirado para depois falar sobre a caridade, né? Mas o próprio Paulo dá a explicação na sequência. Ele fala assim, então, aqui na tradução que eu tenho, Nossa fala ciência é que caridade parcial. é a caridade. Então, o amor jamais acaba. É a caridade, né? Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse é o que Paulo mesmo responde. O que nós estamos falando é em parte. E por que nós falamos em parte? E ele mesmo explica na sequência. Ele fala assim, mas quando vier o que é perfeito, a compreensão do todo, né? Então o que é em parte será aniquilado. Então aquilo que a gente diz que é uma verdade absoluta da ciência, da religião, da filosofia, das línguas, ou do... é uma parte. Porque a gente vê em parte. Ele continua. Quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. A gente ainda é menino em várias coisas. E a gente acha que a gente sabe de tudo. E é por isso que Paulo estava certo. É que eu olhei só essa passagem e a minha cabeça foi, mas eu tinha que continuar. E ele continua. É melhor ainda. E cada vez vai ficando melhor, né?
Olha, ano é muito difícil. Você sabe que eu sou um cara chato com ano, né? Você sabe que existe um cara chato com calendário, sou eu. Mas nós estamos achando, as pessoas acham, não existe data para isso, tá? Então, Cristo morre em 33 depois de Cristo, ok? Nós estamos falando que Paulo já tinha aí uns 40 anos depois disso. Então, deve ser 60 e pouco antes de Cristo, 60, depois de Cristo, né? 68, 60. Por quê? Porque Paulo nunca menciona 72, que foi quando os romanos acabam com Israel. Então tem que ser entre 33 e 70. Oi? Mas era a ciência que tinha, né? Que passou. A ciência de menina, por isso que passou. Então vamos lá, espera um pouquinho. Discordo em gênero, número e grau. Vamos chamar o arquiteto aqui. Nesse tempo, Cleópatra já tinha morrido. O pessoal acha que Cleópatra, né? Cleópatra ficou lá no ano 30 antes de Cristo, tá? 40 antes de Cristo, tá? Nesse período. Como eu digo, mais ou menos, porque aí nós vamos entrar na discussão do calendário juliano. Não. Nessa época não era nem o calendário juliano, era o babilônico, que depois foi o juliano, que só depois de Júlio César teve o relacionamento com Cleópatra, teve o filho Cesário, e depois ainda que implementou, então, daí depois lá em 1400 e tanto, quando entrou no calendário gregoriano, que se perdeu um monte de tempo, então ano é complicado, mas vamos trabalhar no calendário que a gente tem para dizer que eu sou muito chato com essa coisa de idade, de ano, porque é uma ficção. É só porque é uma ficção, senão a gente imagina que isso aqui é de verdade. Que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano que ele nasceu. Como é que pode isso? Ele só pode ter nascido no dia 0. Porque o tempo conta antes e depois dele. E o que é pior, ele nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1. Olha que calendário louco! Aí eu fico louco com o calendário. Isso é ciência. Mas vamos lá. Quando Cleópatra estava viva, já faziam 1000 anos que tinham construído aquelas pirâmides. Mais de 1000 anos. 1300 e tanto antes de Cristo. Porque as pessoas pensam em Cleópatra. Tem até o filme da Netflix, a Cleópatra é negra. Uma baboseira. Né? É uma baboseira. Cleópatra não tem problema nenhum. Cada um põe a Cleópatra do jeito que quiser. Ninguém sabe qual era o rosto dela. Mas a Cleópatra era descendente de quem? De Ptolomeu. Era general de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morre, ele deixa os... Então, provavelmente, ele era loiro. Porque ele era macedônio. Lembra que Alexandre era macedônio, não era grego. Era macedônio, era quase nórdico, era quase eslavo. Onde é a Macedônia hoje. Então, provavelmente ela devia ser loira, ruiva, talvez um pouco bronzeada do sol do Egito. Mas ela era ela descendente 300 anos do reinado de Ptolomeu. E casava entre irmãos. Tanto que ela não casa com o irmão dela, que era o Ptolomeu 13, depois ele morre, ela casa com 14. Né? Então vamos lá. Já fazia 1000 anos que eles tinham construído. O rei Ramsés II, quando guerreou com o rei Hatshepsut III, que depois assinou o Tratado de Kadesh, em 1270 a.C., tinha biga. Guerreava com arco e flecha e biga. Então, assim, tinha uma ciência. Nós estamos falando, o ser humano é criativo, ele só não tinha foguete. Mas ele era criativo. Tipo, o que tinha na época era então, assim, existia a ciência para aquele tempo. Hoje os arquitetos batem cabeça, como é que eles construíram aquelas pirâmides? Bate ou não bate? Mais ou menos. E na época de Roma, exato. Aqueles aquedutos... Sempre ia um gêniozinho do futuro. Claro, aí a gente tem essa explicação, lógico. Normalmente com castigo, tá fazendo muita coisa errada, manda eles para lá. Os aquedutos, muito bem lembrados, aquedutos, aquilo ali era... E as cloacas públicas, que era o que nós temos hoje, praticamente inspirado no sistema sanitário romano,
que é o que nós temos hoje nas cidades, só não tinha tratamento, que não se fazia, mas pelo menos levava os dejetos. Quer dizer, eu acho que tinha muita ciência naquela época. Claro, é isso que ele está dizendo. Lá em Machu Picchu não tem lá coisa de avião? Eram os deuses. Mas ele continua, calma, ele continua. E o pessoal. Não é a ciência que vai. O conhecimento, o que ele coloca como ciência é o conhecimento científico que nós temos por certo hoje, esse vai desaparecer. Isso é ciência. Esse é o sentido metafórico que ele está colocando. O pessoal do futuro sempre ia como agora, né? Na regeneração. E por que vai desaparecer? Gênios vão. Olha, ele continua. Ainda o pessoal lá que está atrás. E Paulo continua. Por que vai desaparecer? Olha lá. Porque agora vemos como por espelho. O que é isso? Vocês já viram o espelho? Do tempo de Jesus. Não é o espelho de hoje. O espelho do tempo de Jesus era feito... o espelho no tempo de Paulo, de Tarso, não era feito de prata, que liga... Era feita de bronze. Ele era embaçado. Aí você tinha uma visão deturpada. Isso que agora vemos por espelho, significa agora nós vemos embaçado. Nós não estamos vendo claro. E senão a gente pensa no espelho de hoje. De hoje. Ele falou, como é que agora estamos vendo invertido? E pode ser essa a interpretação, que o espelho a gente vê invertido? Não. Porque o espelho que Paulo conhecia era um espelho de bronze, que era um espelho turvo. Então, porque agora vemos como por espelho, em enigma. E ele continua. Mas então veremos face a face a verdade, né? Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Então, quando eu chegar no processo evolutivo, eu vou ter um conhecimento maior do todo e vou conhecer mais. Como eu sou conhecido por quem? Por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas esses três, o maior destes é o amor. Uau! Isso é uma poesia, né? Isso é uma poesia. E para chegar nisso, como é que foi? A trajetória de Paulo de Tarso. Uma trajetória muito edificante e linda. Primeiro, como um grande estudioso da Torá, como um doutor da lei, como um cara que era cotado para ser do Sinédrio no lugar de Gamaliel, que era o mestre dele, né? O que era o Sinédrio? A gente sempre fala assim, o Sinédrio vai julgar. O que era o Sinédrio? O Sinédrio é um misto do STF, do Senado e do Banco Central. É tudo junto. Isso era ser o Sinédrio. Não, Alexandre de Moraes, o senador, era o Alexandre de Moraes, o senador e o presidente do Banco Central. Isso era ser o Sinédrio. Por quê? Porque o Sinédrio, veja, o Estado se confundia com a religião. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente. Não existia essa figura do Estado como nós temos hoje, laico, e a religião. O Estado e a religião era a mesma coisa. Então, por isso que Jesus era perseguido. Porque Jesus e outros, né? Você está falando em nome do Estado. É como se eu chegasse aqui para vocês e falasse, o negócio é o seguinte, senhores, eu estou falando agora para vocês em nome dos Estados Unidos da América. Com certeza o Biden vai mandar alguém e falar, esse cara é louco? Com que autoridade você tem? Isso é blasfêmia. Quando a gente fala assim, porque fulano blasfemou. Blasfemou porque ele estava falando em nome do Estado. Isso era blasfêmia. Então, assim, eu estou falando em nome dos Estados Unidos. Com que poder? Quem que te deu esse poder, Ayrton? Entende? Então, assim, o cara era... Então, o Estado era... E a religião era a mesma coisa. Então, o Sinédrio, ele era o cara que decidia por último, em última instância, por isso que ele era o Supremo Tribunal Federal, era o cara que fazia a lei. O entendimento é esse. E quem pregasse diferente estava pregando em nome do Estado sem autorização. Por isso que os fariseus perguntam, você está pregando em autoridade em nome de quem? Quem te deu essa autoridade? Essa é a pergunta que faziam a Jesus e a todos os outros. E, então, eles eram o Senado, que faziam leis, e o Banco Central, porque isso era perigoso guardar dinheiro em casa, então, muita quantidade, então você depositava isso num lugar mais seguro, que era um templo de Salomão. Será que era por isso que no início eram as pedradas, eles saíam dos lugares corridos,
mas depois já foi tortura, prisão, até a morte, né? Quando perseguia, né, Sim, a pessoa que sim. estava falando. Em nome do Estado, por isso que eles blasfemavam, ele estava criando leis em nome daquele Estado que eles acreditavam nisso. Então, Paulo era para ser cotado para ser esse cara. E aí ele começa a perseguir todo mundo, e era muito estudioso, isso era ser um doutor da lei. Ele era muito estudioso e tal, e era dedicado, um cara inteligente, culto, um cara que tinha um arcabouço, falava muito bem o grego, falava muito bem, se comunicava, era cidadão romano, era judeu também. Então tinha uma estrutura social, política forte. Essa era a primeira preparação de Paulo, mas aí ele usa aquilo para perseguir os cristãos. Por quê? Porque os cristãos falavam em nome do Estado sem autorização. E aí, quando ele vai ao caminho de Damasco, encontra Jesus, né? Quer dizer, Jesus encontra ele, fica cego, passa por aquela transformação e aí começa uma nova jornada, que é usar esse entendimento que ele já tinha para trazer para o cristianismo. E aí ele começa, então, toda aquela... Que é lindo, né? Paulo e Estevão, a gente tem que ler. Vai lá. Mas ele não é automático. Ele não simplesmente vira assim a chave e fala, agora eu sou o grande Paulo. Paulo demora 30 anos, ele passa 3 anos no deserto. Por isso que o prazo é difícil quando ele escreveu isso. Ele passou 3 anos no deserto sem pregar nada. Aí foi atrás, voltou, conheceu, começou a entender, volta, todo machucado, todo tal, volta para falar com Pedro, apresenta o plano dele de Pedro, todo mundo fica com medo. Será que ele se converteu mesmo? Imagina, né? É Paulo de Tarso, cara. Arrepiaram lá dentro da casa do caminho. Imagina, o cara veio para quê? Aí passa por todo aquele momento de conhecimento, de explanação, vai falar em público, estuda pra caramba, um cara que era um grande orador. Quando vai a primeira vez falar em público, gagueja e não consegue. Aí fala assim, senta mais um pouquinho. Tal. Aí ele fala, não, eu vou estudar. Aí ele começa. Depois, ele só escreve isso muito tempo depois. Aí ele começa a primeira viagem, ele vai em Antioquia, aí vai nas outras cidades, vai pregando e disso, daquilo, vai, faz a primeira viagem, volta. Depois ele faz a segunda viagem. Aí quando ele começa a ficar muito perseguido e tal, não sei o quê, aí começa a escrever, que vem o Jesus e ele desesperado, Jesus fala, fica susto, então a missão é ir em cada lugar, você não precisa estar lá fisicamente. Você vai psicografar, né? Em termos modernos, né? Você sabe quem que é esse cara aqui, ó? Tá aqui, ó. Esse aqui que você apedrejou, e ele é tão bonzinho que ele vai te ajudar agora. Ezequiel, né? Gesiel e que passou, né? Vai, dona Lina. Então, é um processo. Finalmente, né? Eu acho que tudo isso que vocês falaram aí, Emmanuel sumarizou assim, numa sentença que eu achei que foi demais, assim, que ele fala que tudo na superfície da vida é transformação. Né? Na superfície da vida, assim, o que é essa superfície da vida? É isso aqui que a gente está vivendo, né? A ciência, as línguas, o evoluir, de aprender mais, aprender a se depurando de tudo isso, se libertando da forma, né? Ele vai dizer, mas por dentro dela, né? Por dentro da vida, vige o amor invariável. Então, para a gente, o espírito que vive em nós, o espírito que nós somos, né? Ele é esse amor puro, e esse amor puro ele vai crescendo assim no decorrer do tempo. A gente viu aí com a explanação de Ayrton com Paulo, a gente vê nessa escrita de Paulo quanto ele cresceu, quanto ele foi se libertando, né? Das suas crenças, das suas ideologias, foi se transformando nesse homem que terminou essa encarnação como Paulo e segue seu trabalho, com certeza, mas esse cultivo desse amor que constrói, que ilumina, essa caridade que não vai passar nunca, né? Independente de quanto a gente evoluir, essa caridade que vai ficar,
é essa construção que acho que hoje a proposta é, né? Começar com essa construção hoje. Entender que muitas vezes tudo que a gente está pensando, acreditando, as pessoas que estão à nossa volta, que nós achamos que vão ser aqui, que vão estar aqui para sempre, ou que nós vamos ser para sempre, o espírito vai ser, e as relações de amor que nós vamos criando vão se manter. Mas Lina, a personalidade Lina, vai durar o quê? Um segundo, né? E as próximas que virão também vão ser alguns segundos dentro dessa vida que vai se transformando. Quizá, sei lá, quantos milênios mais, isso não importa, mas chegar num ponto em que Jesus, né, chega a se num ponto de caridade, de um amor tão grande que se desfaz de tudo que vem aqui, né? Márcio comentou ontem de uma forma assim tão bela, que ele fala assim, ele veio aqui em pessoa, né? Ele não mandou ninguém. Quantos prepostos ele não tem? Quantos bilhões de espíritos que ele não podia ter mandado e ele veio? Eu acho que o quanto de amor que envolvido que teve nisso, para mim aqui não, vou te mostrar aqui nesse momento como é que se faz. E esse momento eu acho que marca bem um instante de maturidade que nós atingimos, né? Há 2000 anos atrás, apesar de toda a ciência limitada, apesar de todo o conhecimento limitado, a superfície da vida ainda estava bem, né, necessitada de um polimento ali, mas o interior talvez a gente já estivesse preparado para receber um pouco desse amor, dessa mensagem, desse exemplo para que a gente conseguisse seguir. Então, acho que isso tudo isso que a gente conversou agora, que vocês falaram aí, acho que chega para esse ponto culminante de o que é que a gente está fazendo hoje, né? Com essa caridade que já foi plantada de semente, já está em nós, para que a gente consiga depurar a superfície das nossas vidas. Né? Uma coisa também, Lívia, que a gente não pode esquecer, que a gente diz, né, como tudo passou, né, está passando, a ciência, tudo já foi. Nós também estamos nesse caminho, né? Por isso é isso, quando a gente volta, a gente já não é o mesmo que veio, né? Nem será igual ao que somos hoje, o que virá na próxima hoje encarnação. Hoje não somos os mesmos que ontem. Não somos, então nós chegamos de uma maneira, vamos voltar de outra, e depois retornaremos ao mundo físico já de outra maneira, porque tem o aprendizado no mundo espiritual, tem toda a ponderação do que fez, do que não fez, o que gostaria ainda de realizar. Então, nós também estamos nessa mudança contínua durante todo o tempo. Por isso que a gente não se reconhece, né, nesta vida, quando se quer viver de um passado que já foi, é sempre um presente adoecido. Não pode viver o passado. A gente também tem que ficar nesse movimento para adquirir mais conhecimento, mais prática desse amor e tudo, né? Você aí faz a sua preleção final. Eu gostei de uma frase que tem aqui, que eu acho que vale a pena a gente destacar, né? Num dos textos que estava aqui, ele fala assim: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então é uma frase impactante, né? E é verdade. Qualquer bem que a gente faça, olha, a gente já até falou sobre isso em outros momentos. Mas... o contrário. E o mal também, lógico. E aí ia ter o promotor de justiça, o advogado de acusação, né? Mas a gente já falou, existe um equívoco que a gente faz, é um resgate longo para a gente fazer, né? Kardec, de maneira tão brilhante, coloca esse processo de resgate e o quão é complexo esse processo, está lá no Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, especificamente ali naquela parte que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, e ali ele está um passo a passo de como que a gente vai resgatar
esses equívocos do passado, né? E é um processo longo que passa primeiro pelo arrependimento, quer dizer, identificar, reconhecer que nós erramos, assumir a responsabilidade daquele equívoco. Depois vai passar pela expiação daquele equívoco, né? Essa expiação que vai nos colocar na posição de vítima, para que a gente perceba que o mal que a gente causa ao próximo dói. E quando a gente bate, a gente esquece, mas quando a gente apanha, a gente dificilmente esquece. Então, esse processo educativo da expiação é um processo de nos colocar na figura da vítima, para que a gente fale, puxa, não vou fazer de novo. Não, nós estamos naquele processo de nos vitimizar. Então, isso causa um sofrimento, Também. mas não é imposto a nós. É que você vai reencarnar com esse sentimento de vítima. A única coisa que eu acho que o processo educativo nos faz é botar sempre por perto do que a gente causou e do que foi causado a nós, para que a gente tenha ideia do que fazer com a culpa. Não sentir culpa, sentir responsabilidade, mas não culpa. Eu acho que o que demora em nós é esse processo do mal total para um bem insuportável. Mas quando a gente começa a ter essa visão do que você é culpado e do que foi o outro que foi a culpa, e como o processo tem que ser de perdão mútuo, a gente vai sempre ficar de vítima. Acho que a gente é tão coitadinho que a gente fica... Não, até a gente dizer assim, não, eu sou tão culpado quanto fulano foi, porque quando eu puxei a arma, ele também puxou e nós atiramos até ao mesmo tempo. Ele me atingiu, eu atingi ele. Então, quem matou quem? Ele me matou e eu matei ele. Mas até a gente reconhecer que também disparou a arma, não, mas ele foi tantos segundos antes, eu ainda parei, eu queria me defender, eu queria dizer assim, não, eu não vou mais atirar. Aí, a gente vê isso. Mas isso eu acho que é o processo primeiro, né? É o processo primeiro de reconhecimento. Mas eu digo da expiação, não vítima no sentido de ser... Mas a expiação é o sofrimento que vem por você não reconhecer os seus erros. A gente reconhece no outro, mas não reconhece em nós. Então, isso nos causa dor. Né? Como se você estivesse sendo acusado, vivendo um processo indevido. Porque eu passo por essa doença, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa mas bacana. Eu acho que não só por causa disso, é porque a gente não consegue ter a dimensão da dor que a gente causa ao próximo, e aí a gente tem que passar por esse processo para que a gente possa, mas enfim, aí você passou por isso, vai para a prova. Aí vai provar que você realmente entendeu que o mal que você causa dói muito no outro, que você não vai praticar. E aí não acaba, aí você vai para a reparação. Aí você vai reparar aquele mal para com o próximo, para com a lei, né? Então é um processo longo, árduo, mas aí Jesus veio e falou, não, mas fique tranquilo. Comigo o caminho é leve e o jugo suave. Né? O fardo é leve e o jugo suave. Então, assim, o que é isso? Ele vem dizer o seguinte, existe um jeito alternativo de você não ter que passar por tudo isso aqui. Chama-se caridade. Porque a caridade que você fizer é seu advogado em qualquer lugar. Esse é o significado dessa frase. Então, se você estiver labutando no bem, diz Emmanuel, você tem as suas sentenças suspensa para a eternidade. Porque uma forma Isso é uma explicação que traz no palavreado da época. Mas quando você pensa como isso se realiza, como é que é? Aí você diz assim, então eu dou um pedaço de pão ao faminto e eu já consegui anular tantas, né, maldades que eu fiz. E não é assim. É uma coisa sentida. Esse é o problema da caridade. A caridade não é uma coisa material, não é uma coisa que você pega e pesa e vê se foi bom, se foi muito, se tem um peso bom, foi bacana, não. É um sentimento, é você dar aquilo, é bem que dar um prato de comida a um faminto, porque você quer vê-lo alimentado. E quando você dá com essa intenção,
ele pega aquela comida, come, se satisfaz e fica assim eternamente grato a você. Então, são trocas de energia. Você passou uma energia que você não está acostumado a usar, que é a energia do desprendimento, da motivação de fazer alguma coisa por alguém sem ter nada em troca. A pessoa nem lhe pediu e não vai lhe dar nada em troca e vai até, às vezes, se voltar, embora e não dá nenhum obrigado. Você não exige nada, você só quer alimentar uma pessoa que você sabe que tem fome. E vai lá e dá. Só que quando você dá aquilo, a pessoa que recebe, ela sente a energia que deu. Não foi uma coisa de distribuição de comida, cada um jogou uma comida qualquer, que não sabe se está nem bem feita, se está azedo, se é pouco, se é muito, se vai alimentar. Dá de qualquer jeito que a pessoa recebe. E recebe também, muitas vezes, com muita gratidão. Mas a gratidão daquele que olha no olho do outro e diz assim, olha, isso aqui eu trouxe para você, é completamente diferente. É isso que se chama amor, né? Ame o outro, é esse amor que Jesus falava, né? Essa benevolência, essa indulgência. Eu primeiro me coloquei lá, é como se eu estivesse dando a mim mesmo. Eu sou aquele mendigo, então eu me vejo na mendicância do outro e eu me vejo me alimentando com o amor que eu estou sentindo, com a vontade que eu tenho de alimentar também. Então, essas energias que se cruzam é que acontece o BIP. Ali se une a benevolência, a indulgência, o perdão, e ali está desfeito. Aí você, às vezes, quando sai da encarnação, descobre, todos dois que viveram essa dinâmica, se descobrem inimigos mortais. Um matou o outro matou um, passava a vida se matando, às vezes. E naquela encarnação tiveram essa oportunidade, porque não se reconhecem, graças a Deus, né, que Deus faz a coisa direitinho, e fizeram as pazes. É a mesma coisa de um ter ido, olha, desculpa, fulano, desculpa. Coisas que a gente não tem, não faria nunca. Você manda, olha, filho, você bateu no menino, vai lá pedir desculpa. Não, nada, pai, ele mereceu. E até você convencer o cidadão a ir lá pedir desculpa, é uma novela. Então, essa dinâmica que é para sempre, isso é a nossa vida. A gente vive para viver esses momentos de benevolência, de indulgência, de perdão, ou seja, de profundo amor pelo irmão, seja ele quem seja, entendeu? Por isso que nisso não vai passar, porque isso é a motivação de Deus com esses filhos que ele tem. Olha, vocês só crescem assim. É por isso que quando você pratica caridade, não a caridade só do prato de comida, não só, eu fisicamente, prato, assim, mas coisa que você uma dá coisa que você si, faz de si, né? Para alguém. A caridade pura, sincera, a caridade de verdade, a caridade segundo Cristo, né? Então, isso é um atalho para esse caminho, porque, na verdade, por que é um atalho? Porque quando você vê alguém necessitado, você passa por esses estágios da empatia, que é se colocar no lugar do próximo. Você passa pela aprovação de você ser abnegado com a dor do próximo e com as suas coisas. Você passa por todos esses estágios quando você está fazendo a caridade. A caridade pura, sincera. E é por isso que esta caridade é um caminho alternativo em todo esse caminho difícil que a gente tem de resgate. Isso também é um problema que evita como opção, porque você vê em muitos lugares um cara faz uma doação para um hospital. Entra chega, quer uma placa de bronze. O político faz isso, né? Porque isso não é a verdadeira caridade, né? Porque para a gente entender... Mas já é o passo. É o primeiro passo, né? A gente é aquela coisa que a gente vem passando por estágios, né? Tudo está passando, está ficando para trás, a gente se torna outra pessoa. As encarnações é para isso, para toda encarnação a gente ser uma pessoa melhor. Né? E a gente vê que isso custa muito, porque a gente vê pelos espíritos, quando são atendidos numa mediúnica, o tempo que eles levam, às vezes, vem espíritos de uma época que ele... Puxa vida, esse cara ainda não reencarnou e já não está melhor, quer dizer, ele ainda está vivendo o horror de uma época que ele viveu, ele ainda não
Ele deve Eu acho que a conexão lá do centro caiu. Só um minutinho que eles já estão tentando entrar. Agora, vale quanto? Né? É uma questão de ajuste. Então, como a Marisa coloca, claro que tem valor. Porque pior se ele fizesse o mal, fosse lá tacasse fogo no hospital. Né? Aí era pior. Ou, pior ainda, que ele não fizesse nada. Então, ele tem uma condição e faz o bem. Mas ele faz o bem ainda esperando um reconhecimento social, um reconhecimento. Mas isso já tem é valor? coisa, claro que tem. Agora, é o mesmo valor de Cristo quando ele recebe a mulher adulta? Ou é o mesmo valor da caridade de Cristo quando ele cura as pessoas, quando ele faz aquilo? Não. Então, a gente vai ter que dosar, né? Dentro, mas mas a natureza não dá salto. Se ele está fazendo aquilo por aquele momento dele. Vai todo mundo passinho a passinho, entendeu? Por isso que é difícil a gente julgar, porque ao julgar a gente já não está sendo caridoso. Porque a caridade pressupõe a benevolência para com o próximo e a indulgência com as imperfeições alheias. E não tem negócio de botar uns bacanas sozinhos, a não ser quando já está o espírito, mas é levado mesmo. Mas porque o espírito elevado ele pode conviver, né, no meio dos outros, ajudando e não mais caindo. Mas nós ainda vivemos nesse ir e vir de ver as coisas ruins acontecendo, coisas às vezes que a gente fazia muito, e depois desse, puxa, já dizia assim, puxa, coitado de fulano, para que caminho ruim ele pegou, ele podia não fazer isso, podia fazer aquilo, sabe, até a solução para os problemas que o outro está vivendo, como se já tivesse passado. É legal isso. Por isso que somos todos nós lutando pelo crescimento e pelo bem próprio e de todos. É um negócio assim que tem que ser o bando. Não adianta querer correr sozinho, menino. Que coisa boa, né? Quem é? É Nuno. Propagar a caridade, por exemplo. Você faz uma caridade, você propaga uma rede social, alguém fala, eu fiz isso, eu doei para lá, eu fiz essa doação. Muitas vezes visto como um mau sentido, mas eu acho que tem que ser propagado para dar mais incentivo às pessoas fazerem também. Porque, tipo assim, um exemplo, quando eu estou sendo desencarnou, que apareceu um monte de homem que ele ajudava, mas ele nunca comentava. Se talvez ele tivesse comentado ele fazer essas doações, então muita gente também queria fazer, queria conhecer essas. É um exemplo, entendeu? Então, às vezes é mal visto pela pessoa que está vendo aquela pessoa falando que doou, eu doei ali hoje para ajudar, mas ao mesmo tempo está querendo preparar para que os outros também ajudem. Né? Eu penso assim, às vezes a pessoa que está analisando aquilo, mas a intenção de quem fez foi outra. Não foi só de propagar de vaidade, foi que ele quis estabelecer e fez como todas as caridades de Deus, de Jesus, são propagadas até hoje. Um exemplo bom, certo? Não, eu não acho que você está errado, né? Eu acho que se você divulgar a caridade, é melhor que divulgar a não caridade, né? Eu acho que sim. Mas Jesus, quando ele diz sobre isso, ele deixa claro, faz a tua mão direita,
Não deixe a sua mão esquerda saber o que a sua mão direita fez, né? Isso é uma lição muito importante. Então, o que ele quis dizer com isso? Que divulgar a caridade que você faz não é ruim, mas melhor ainda é você fazer a sua parte e ficar na boa. Porque a sua parte é com a lei. Não dizendo para não propagar. A mulher da esquerda dizer, não dizendo para não propagar. Não propagar. Ele não propagar. Que a sua mão direita não saiba, nem a sua mão, nem a sua. Que sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. E aí vem a pergunta, e o próprio que estava ali, uns perguntaram, mas como que vai acontecer de uma mão não saber a outra? E aí ele explica, porque ele explica isso. Então, mas ela quer você me fez lembrar de uma... Será que não pode ser, não deixa a mão direita saber o que a esquerda fez? Porque senão ela não vai fazer. É melhor ela ficar ciente que ela vai fazer. Ele fez igual político. Eu vou fazer o que ele já fez. Não, eu acho que a minha visão, né? Eu acho que, como eu disse, eu não acho ruim você divulgar a caridade às pessoas que fazem as caridades. Isso motiva os demais. Mas melhor ainda é não divulgá-la. É você fazer por coração. E aí você me fez lembrar de uma frase que eu sempre cito ela e sempre falo que o Santo Agostinho é o Santo Agostinho mesmo. Então, ele diz assim: se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem, nem que fosse por egoísmo. Só para ser... Você lembra daquela passagem do óbolo da viúva? Eu acho que exemplifica bem o que eu estou falando. Exato. Então, assim, e aí a mesma coisa que o Victor falou, e acho que é a mesma coisa. É errado fazer a caridade, pedir para botar uma placa lá? Não, o errado é não fazer a caridade. O errado é não fazer nada. Agora, qual é o mais correto? É você fazer a caridade independente de reconhecimento do próximo. Sim. Esse é o melhor. Mas se a gente ainda precisa do reconhecimento, beleza, não tem problema. Talvez cada um de nós esteja aqui na frente, uns estão aqui na frente por caridade, outros por vaidade, outros por, né, necessidade. Tem uma série de razões para a gente estar aqui na frente. Mas eu acho que o verdadeiro, por exemplo, lá em Salvador, você vê o centro, a Mansão do Caminho, como outros centros espíritas que recebem doações de vários lugares do mundo, de muita gente famosa, de tudo, e nunca você entra nos lugares, não tem placa de ninguém lá dizendo, isso aqui foi fulano, isso aqui foi nem mas todo político vai e se apresenta e diz, olha, se quiser botar a placa aí, eu dou isso, eu dou aquilo. E eu nunca entrei no centro. E nem do Evaldo, né? Nem dele, que é o que mais fez, né? Às vezes também é uma questão cultural, porque aqui a gente vê muito isso, né? A gente chega, por exemplo, no parque, tem cada tijolinho, nome de quem ajudou. Não, eu digo assim, no centro espírita. Não, eu acho que pode ser cultural. Não que a pessoa peça para ter o nome dela. E aí? Então, as pessoas que iam lá em Chico e recebiam as graças de curar isso aqui, não botavam lá só seus retratos, assim, olha, eu fui aqui, fui curado e deixei isso aí para o centro. O centro. Eu acho que vale a gente arrematar só, desculpa, a esse ponto, porque senão a gente pode entrar numa outra discussão. Os Estados Unidos, as pessoas doam muito mais do que no Brasil, por exemplo. Mas doam porque são caridosos ou porque abatem no imposto de renda? Então, vamos lá. O que mais vale? Quem respondeu isso não sou eu. Eu não posso responder isso. Quem respondeu isso foi Jesus. E ele respondeu isso em forma no óbolo da viúva. Muito bem lembrado por Ronaldo. Ronaldo lembrou exatamente qual é a doação que mais vale. Aquele que na frente de todo mundo deixou o gasofilaço deixou tudo e veio aqui. Não, porque o gasofilaço era uma coisa grande assim de metal. Então no domingo, no dia das missas, os muito ricos chegavam com aqueles sacos de moeda, né?
E aí jogavam assim, até uma porão que era para cair naquele metal. Aí você estava lá na igreja assim, olha, fulano até hoje tem zoada, né? Fulano lá parado e as moedas caindo. Aí nisso entra uma senhora e bota 2 moedinhas assim, que eram o menor valor de dinheiro que tinha na época, faz aquele bem, né? Aí o apóstolo pergunta, Jesus, olha para aí, sabe? Porque aí todo mundo olha assim, com um pouquinho de desprezo, né? Aí pergunta a Jesus quem foi que doou mais. Foi aquela que, para ela, o dinheiro era tudo que ela tinha, era aquele valor, e ela doou todo. E o outro não, o outro tem muito, tirou um pouco do que ele tem, ficou aqui para mostrar todo mundo. O outro ele exemplo. queria mostrar o poder, não a... O outro exemplo, quando Jesus cura o leproso, o que é a primeira coisa que ele fala? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém. Vá. Não, mas antes ele fala que tem um ritual, né? Porque quando você era leproso, quando você era doente, excluído da sociedade, é como se você perdesse o seu Social Security Number. Então, a partir de você é leproso, você não tem uma Social Security Number. Tá? Só fazendo um paralelo para o que acontecia? Você não podia comprar casa, podia comprar carro, você não podia habitar, você não podia, deixava de ser cidadão. Existe um rito previsto no Velho Testamento para como que você volta a ser cidadão. Tá? Isso é um rito legal. Está escrito na norma. Esse rito era exatamente... Por que Jesus fala? Vá à mesquita. Vá ao templo, à sinagoga, mas na época se chamava templo, né? Vá ao templo, se apresente ao sacerdote, faça a sua contribuição, não fale para ninguém, porque isso é um ritual para voltar a ter Social Security Number. Tá? Eu estou fazendo o paralelo para vocês entenderem. Então, Jesus repete o ritual que está previsto na Torá, para como que se você perdesse o Social Security Number, como que você te resgatava, voltasse a ser. E não conte para ninguém. Só diga que você foi curado em nome de Deus. Era assim que você só... Como é que você ia ser curado de uma coisa que era incurável? Era Deus, não Jesus. Então, e aí ele fala só para ir fazer esse ritual, não é porque Jesus queria que fosse contar para o sacerdote, que ele fosse lá e falar, ele falou, não conte para ninguém. Vá ao sacerdote, se apresente no templo, recolha o que você tem que recolher, as taxas, as FIIs, Social Security Number, de documento, tinha uma FII para isso, né? É a mesma coisa, a gente só evoluiu e deixou o negócio meio digital. Antes... Esse não. Esse aí não. Não, mas quem contou foi Mateus depois, né? Contou foi Mateus. Mas aí depois Jesus usa uma outra estratégia, né? Ele vai lá para a mulher, para as moças, que as meninas contam mais as coisas para os outros, né? Mas Jesus mesmo, eu não vou contar. Jesus está toda hora com alguém escrevendo o que falava. Tem muita coisa aí que é. Jesus está andando, o cara anotando. Não, mas aí quem... Não, espera aí. Imagina. Vamos lá. Ele disse hoje, Mateus vai entrevistando todo mundo, provavelmente é o que se tem no Evangelho, o primeiro deles é de Mateus, ao contrário do que diz a teologia, que o primeiro é de Marcos, e alguns dizem, teólogos, que só existe o de Marcos, todo o resto foi copiado de Marcos. Né? Então, Mateus foi o primeiro, tanto que, se a gente lê em Paulo e Estevão, as anotações de Mateus é dada para Estevão quando ele chega na casa do caminho. E depois... essas anotações é dada para Paulo de Tarso anotar e repassar. Então, esse é o primeiro evangelho. O outro invejoso e apagava. Pois é, isso quer dizer, nós temos interpretação nisso, porque o cara está lá, o plano de segunda montanha, o cara repete mil vezes que ele não. Essa parte. Não, a interpretação que fizer, uma série de acontecimentos na vida. Claro, mas isso... O resto da igreja que botou. Sim. Não, mas isso... Não. Mas isso... Não. Os textos originários estão em grego, se vocês quiserem, é público, é acesso público. Também. Então, assim, mas é natural que muitas das coisas se perderam. Isso é aceitável. O próprio João fala que nem tudo. Então, você tem o Evangelho de Mateus, depois você tem o Evangelho dos que tiveram lá João, que escreveu lá com 90 anos.
Eu já nem lembrava das 50, coisas. 60 anos depois. Depois você teve o Evangelho de Marcos, que nunca conheceu João. Nunca conheceu João, não, nunca conheceu Jesus. João Marcos era a lembrança de Pedro. João Marcos anotou lá o que Pedro ia dizendo. Então, o Evangelho de Marcos pode ser chamado o Evangelho de Pedro. E você tem Lucas, que também não conheceu Jesus. Lucas foi convertido por Paulo de Tarso no navio, que era médico. E aí, quando Paulo foi preso, Paulo foi entrevistar Maria, lá em Antioquia, e pegou um monte de relatos, como é que Jesus nasceu, parari, parará, não sei o quê, papapá. E aí escreveu o evangelho dele. Ele tinha o de Mateus, mas eu acho não que deu não tempo. tinha muito problema, sabe por quê? Jesus sabia que a gente podia ter o evangelho que fosse o verdadeiro, o Espírito por Deus, que a gente não ia fazer as coisas certas tão cedo. Não ia. Porque éramos crianças, como o Paulo disse, eu era menino, tinha jeito. Menino faz besteira e vai fazer, enquanto não cresce, vai fazer besteira. E fora que ainda tem as questões que ele falava em aramaico e foi escrito em grego. Só nessa tradução já tem. Aí quando vai crescendo, o entendimento vai melhorando pela convivência, pelos sentimentos evoluindo. O resto vai vir porque vai vir o desenvolvimento da matéria também. Então, com o desenvolvimento da matéria, a gente vai crescendo em todos os sentidos. Mas o espiritual é o principal. Mas é por isso que Kardec, de maneira brilhante, e é por isso que Kardec pega exatamente o ponto que o Ronaldo levanta e escreve isso na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Existem vários aspectos que nós podemos falar sobre a vida de Cristo, sobre o aspecto histórico, sobre o aspecto do milagre, mas eu não vou falar de nada disso. Eu vou falar apenas da moral do Cristo, porque esta é imutável. É isso que é o grande. A grande sacada de Kardec é essa. Assim, olha, a gente pode discutir isso no Sermão da Montanha, foi feito disso, se a multiplicação dos peixes, o cara fez isso ou não fez, tinha peixe, tinha pão, quantos pães tinha, Cristo não sei o quê, se transformou a água em vinho mesmo, ou se era, como diz o Divaldo, era água com gosto de vinho. Se tem gosto de vinho, se tem cor de vinho, suco de uva com gosto de vinho. Aí você tem, eu entendo, mas se parece pato. Fala feito pato. Anda feito pato. E voa feito pato, é pato. Mas tudo bem, tranquilo. Vamos lá. A gente pode até ficar discutindo isso, ou o sexo dos anjos, que é o que eu chamo de sexo dos anjos. Né? Qual é o sexo dos anjos? A gente fica lá, ninguém sabe. Qualquer coisa. Agora, o que Kardec pega, acho que de maneira brilhante, fala assim, olha, isso daqui tudo é discutir. A gente pode discutir se houve um milagre ou não. Ele até faz isso depois, lá na frente, na Gênese, né? Ele até faz isso na Gênesis, discute os milagres de Jesus, tenta explicar de maneira lógica, mas no Evangelho ele pega a moral do Cristo. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Por exemplo, se Cristo fez isso ou não, mas se ele fez a caridade, se ele pregou a caridade, falou, olha, eu só faço uma caridade, já tá bom. Isso daí é a moral. Isso é o ponto, eu acho, crucial do Evangelho.